Fala, meus nobres amigos em estado de banca, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês, bater um papo sobre alguns erros. Não que ela não tenha muitos acertos, mas alguns erros que a editora Panini cometeu nos últimos tempos. Foram erros, cara, que eu considero pequenos, mas que trouxeram algum tipo de prejuízo para vários colecionadores. Não digo todos, porque a nossa bolha de colecionadores é imensa e existem diversos nichos de colecionadores, e isso eu falo direto para o meu nicho, aquele colecionador que luta, batalha todos os dias para ter um pouco de diversãozinha no final de semana com o seu lindo e maravilhoso quadrinho. Não falo de todos, falo da minha bolha, do colecionadorzinho velho, pobre, que está acostumado a pegar aquela boa e velha ediçãozinha ali e ler dentro do ônibus e tal, né? Então, é isso. Queria começar falando com vocês sobre um dos grandes erros que eu considerei, poxa, talvez um dos piores, que foi o cancelamento da coleção clássica Marvel. Hoje a coleção clássica Marvel ela passa do número 400 lá na Itália. Houve essa mudança, esse problema que poxa, me deixou extremamente chateado, porque era uma coleção que resgatava a melhor era da Casa das Ideias por um precinho muito legal, era R$ 39,90 cada edição. Só que essa coleção acabou sendo cancelada, que era uma coleção baratinha, para dar lugar às edições definitivas. Assim como nasceram as coleções definitivas do Homem-Aranha, dos X-Men, do Demolidor e agora a do Quarteto Fantástico, como eu já tinha dito isso ano passado, que com certeza seria a próxima coleção. Isso foi, para mim, na minha visão, um erro chato pra caramba. Sabe? Uma coleção que não deveria ter sido cancelada porque entraria talvez em uma das melhores fases da Casa das Ideias, porque passaria para a década de 70 e viria Surfista Prateado, e viriam Defensores, e viriam tantas outras boas fases de todos os personagens da Marvel. Ah, antes que eu esqueça, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, nos dê essa força, apoie o canal através da sua inscrição. E claro, se for fazer as suas compras mensais, eu tenho um link da Amazon aqui, onde você pode comprar seus quadrinhos novos com desconto. Não precisa pagar preço cheio aí para poder adquirir os seus quadrinhos. O link está aqui na descrição. Muito obrigado a cada um de vocês. Outra falha, também relacionada a uma publicação muito semelhante, para mim foi o cancelamento da saga do Superman. O que gerou esse negócio que eu fico extremamente, poxa, eu fico chateado com esse lance de temporadas. Só existiu uma segunda temporada do Superman porque quando a Panini cancelou a saga, houve uma comoção imensa entre os colecionadores. Ficou todo mundo extremamente chateado, ficou todo mundo, sabe, pistola da vida, porque queriam que a fase chegasse até a morte do Superman. Só que o que foi que aconteceu? A Panini achou que, se era só isso, vamos lançar o ônibus da morte do Superman. E lançaram o ônibus da morte do Superman, que no final das contas acabou não agradando, porque foi na época um dos ônibus mais caros, chegando a R$ 600. E o colecionador não queria isso. Assim como os colecionadores queriam que a saga do Batman chegasse até a queda do morcego, como chegou, todos os colecionadores também queriam que chegasse a fase da morte do Superman nas sagas. E acabou que estamos aí, se eu não me engano, há 10, 15 edições para chegar na morte do Superman. Porém, quando você fez isso, dividiu e inventou esse lance de segunda temporada, para não dizer que foi um erro cancelar a saga do Superman, começou a achar, não, agora teremos uma segunda temporada. E muitos colecionadores entraram naquela, olha, vai ter temporada. É a coisa mais chata do mundo. Pelo menos para mim, que sou acostumado a realmente ir correr atrás. O colecionador hoje acabou ficando preguiçoso também, e acabou ficando muito mimizento, porque infelizmente aceitam tudo que dizem a ele quando é para que ele compre uma ideia falha. Infelizmente, a verdade é essa. Outros erros que aconteceram foram esses acúmulos de materiais de um mês para o outro, de um ano para o outro, que acabou que atrasou muito vários e vários materiais. Para vocês terem ideia, apenas para o mês de janeiro nós temos 50 publicações entre lançamentos e acúmulos do ano passado, e ainda temos acúmulos até março desse ano.
Então, foram esses pequenos problemas que poderiam ter sido resolvidos de uma forma mais simples e mais rápida, que talvez não desagradariam tanto os colecionadores. E o que deixa sempre transparecer e que muitos colecionadores, muitas pessoas falam, é que infelizmente o colecionador não tem como adquirir tantas obras e tantos materiais. No entanto, quando houve a mudança de gestão, cancelaram-se também as lives, que eram feitas mensalmente e que estreitava o laço entre a editora e entre o colecionador, porque a gente tinha a oportunidade de falar lá, poxa, eu quero o Mike Grell, o Guerreiro, o Arqueiro Verde, e acabou que o Arqueiro Verde acabou saindo, mas o Guerreiro ainda não, e tantas outras coisas que a gente acabou perdendo com essa falta dessas lives e esse estreitamento que acabou realmente dificultando esse contato. Eu mesmo passei o ano inteiro, ano passado, mandando e-mails e pedindo lives, uma conversa com a editora, exatamente para saber tudo que estava acontecendo sobre os planejamentos. Porém, foi aí onde eu notei que quando eles simplesmente não dá certo, não, depois a gente vê isso, e nunca aconteceu. Então, é o tipo da coisa, você acaba vendo que você não é um cara que faz parte da bolha, porque existe uma bolha, existem bolhas dentro das bolhas. Então, por isso, nunca quiseram realmente conversar aqui com o canal Em Estado de Banca, que é extremamente triste porque é exatamente isso. Nós tínhamos um distanciamento, depois esse distanciamento se acabou com as lives mensais, onde a gente acabava conversando com a editora para saber dos lançamentos e pedir, e depois foi cortado novamente. O que eu quero falar com isso, com alguns desses problemas que a editora passou e que tem passado, é que parece que muitas vezes o colecionador mesmo não tem tanta importância, né? O cara mesmo, não, pode lançar que o cara compra e fica por isso mesmo. E outra coisa que tem acontecido, que o Central HQs e outros canais também mostraram, é que existem lançamentos que não são anunciados. Superboy não foi anunciado e está lá no site da Panini. O segundo ônibus da Mulher Maravilha do Pérez também não foi anunciado. Está lá. Algumas pequenas coisas são anunciadas. Parece que as outras estão ali apenas por contratos. Esse vídeo, cara, não é para tentar falar mal da editora, não é para tentar dizer que estão acontecendo isso ou aquilo, ou por algum ressentimento. Não, na verdade isso é um vídeo para que você caia em si e que talvez a editora veja e reveja algumas decisões que foram tomadas ao longo do caminho que podem não ter sido tão acertadas. Se houve segunda temporadas de séries que foram canceladas, assim como séries que não foram e também ganharam segunda temporadas, por que não a coleção clássica Marvel? Mas talvez ela não, porque ela pode bater com as vendas da coleção definitiva que traz as mesmas histórias. Sabe, bicho, esse talvez seja o grande problema também de todos, de todos, né? Mas de muitos colecionadores, é não querer ouvir o que realmente importa, é querer apenas ter o ego massageado, dizendo que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, o preço é maravilhoso. E uma das coisas que, pelo menos eu tento fazer, né, é simplesmente, cara, não... como é que eu posso dizer em umas palavras mais simples? Eu tento apenas falar sobre a realidade e não dar falsas esperanças ou dizer o que você tem ou não que fazer. Por isso que eu falo dos meus links, por isso que muitas vezes eu venho aqui e falo dos meus problemas, para que você veja que eu sou um cara real, eu não sou uma empresa e eu não tenho ligações com isso. Eu sou apenas eu e tento ser exatamente isso. Quando eu reclamo ou quando eu falo, é porque eu posso, eu sou um consumidor. Eu não sou um baba-ovo que fica esperando receber caixas e caixas de quadrinhos. Porque eu sou um consumidor, assim como vocês também são. E por que você não está reclamando? E por que você não está falando nada? Está simplesmente aceitando? Ah, porque talvez você esteja com seu ego massageado, né? Pois é. Mas às vezes a gente precisa levar um chacoalhão para poder acordar para a vida.